Olá, jovem! Vamos dar sequência ao nosso curso Introdução ao Mundo do Trabalho? Bom, já vimos um pouquinho sobre cada coisa para sermos inseridos no mundo do trabalho. Os principais documentos, a questão do currículo, do marketing pessoal. A última oficina nós vimos a questão da entrevista, para a vaga de emprego. Mas aí você me pergunta, mas professora, afinal, o que é o mercado de trabalho? Vamos conhecer um pouquinho o que é o mercado de trabalho? Vamos lá? Professora aparecendo aqui no cantinho da tela. Vamos conhecer um pouquinho do mercado de trabalho, tá certo? Aqui vocês já conhecem, né? Um pouquinho. E aí, professora, afinal, o que é o mercado de trabalho? Vamos ao texto. Conjunto de formas de trabalho, manual ou intelectual, que existem na atualidade mediante a remuneração. Pronto. Essa expressão também é utilizada para se referir à relação entre trabalhadores ativos, ou seja, aqueles que estão já empregados, já estão no mercado de trabalho atuantes, ou aqueles ainda que estão à procura de emprego e vagas oferecidas pelas empresas. Mas como que funciona exatamente esse mercado de trabalho, professora? Vamos ver um pouquinho como é que funciona esse mercado de trabalho? Vamos lá. Como é que funciona o mercado? Indo mais a fundo na descrição anterior, podemos destacar dois fatores principais que esclarecem a forma como o mercado de trabalho funciona, que são eles: divisão por setores e a relação oferta-procura. Vamos esmiuçar um pouquinho sobre cada um, a divisão por setores e a relação oferta-procura, esses dois fatores, ok? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a divisão de setores. Exatamente o que a palavra está dizendo, Dividir em setores. Que setores são esses, Vamos ali. Não diz respeito a uma regra em si, mas sim a uma forma de orientar as atividades profissionais na sociedade, para que a produção, a distribuição e a venda de mercadorias seja possível. Professora, quais são esses setores? Bom, os setores, eu vou me retirar aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho você volta a ver a professora. Os setores são primário, secundário e terciário. O setor primário envolve o quê? As áreas que têm contato direto com a matéria-prima, ou seja, a agricultura, a pecuária, o extrativismo animal, vegetal, mineral. Então, o setor primário diz respeito às matérias-primas, Envolve as áreas em contato direto com as matérias-primas. E o setor secundário? A matéria-prima é transformada em produtos que serão comercializados. Por exemplo, olha essa relação aqui do milho entrando, aqui na máquina, por exemplo, uma ilustração bem simples, mas bem fácil de entender. Então, a matéria-prima, o milho aqui, ele está ali no setor primário, que nós acabamos de ver, tá certo? E aí ele entra na máquina, ele é transformado e aí ele está já para o consumo próprio, ele vai ser comercializado, certo? Vamos seguir. As áreas envolvidas, as indústrias, Tipos de indústria: extrativas, que transformam a matéria-prima retirada da natureza diretamente, nesse exemplo aí que nós vimos agora. A indústria de base, que produzem material utilizado por indústrias, como, por exemplo, o maquinário para fábricas, E a indústria de bens, que são as indústrias que produzem os bens direcionados ao terceiro setor. E o setor terciário, o que diz respeito? O setor final, onde ocorre tanto a comercialização dos produtos, quanto a prestação de diversos serviços. Então, é o final. Quais são as áreas envolvidas? Os hospitais, as escolas, os bancos, o comércio em geral. Que fácil, Muito fácil até aí. Professora, voltando aqui no cantinho da tela, vimos então, primeiro, a divisão de setores, a divisão por setores. E agora nós vamos entender um pouquinho a relação oferta-procura. Como será isso, Existem dois fatores que ditam, estes dois fatores, a oferta e a procura, ditam o preço de produtos e serviços. Ai, professora, que interessante, nunca tinha ouvido falar isso. Eu sempre me questionava como que as coisas têm o preço, como é colocado o preço. Agora você já sabe, através da relação oferta-procura, certo?
Vamos imaginar o seguinte cenário para ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Retirando. Vamos ver essa simulação. Um produto X passou a ser fabricado em menor escala, então a oferta está menor, certo? Quem consome o produto com mais frequência passa a comprar com maior quantidade. A procura, então, está maior. Logo, quem vende o produto buscará lucrar o máximo que puder, vendendo menos. Pronto. Fácil, lei da oferta e procura. Indo mais a fundo neste tópico, percebe-se que existem outros fatores, além do mercado, que influenciam também no preço de um produto ou serviço, que são o custo de fabricação e transporte, os valores oferecidos também pela concorrência vai interferir no preço, e a outra coisa é a imagem da empresa e o espaço conquistado. Olha isso que interessante, a imagem da empresa e o espaço conquistado no mercado de trabalho. Também vai ditar o preço final daquele determinado produto, ok? Vamos agora ver, a partir de agora, a qualidade, como que nós podemos desempenhar melhor esse mercado de trabalho. Então, quanto ao desempenho, quanto à qualidade, vamos aos slides. Então, vamos falar um pouquinho das competências, né, para um bom desempenho durante o trabalho. Assiduidade e pontualidade. O que será que é isso? Assiduidade se refere ao comparecimento contínuo do profissional no trabalho, ou seja, aquele profissional que não fica faltando por qualquer coisa, tá certo? Então, ele é um profissional assíduo, ele sempre comparece ali continuamente no seu trabalho, tá certo? E a outra coisa é a pontualidade. A pontualidade não se resume somente em chegar na hora, olha isso que interessante, mas sim ao cumprimento da carga horária, ou seja, não chegar mais tarde, não sair mais cedo, né? Tem tudo a ver. É certo que não há uma rotina livre de imprevistos. Imprevistos sempre acontecem, né? Desde engarrafamento até problemas de saúde, questões familiares, cotidiano traz situações que nos levam a descumprir horários, tá certo? Mas, entretanto, isso não deve se tornar um hábito. Então, sempre a assiduidade e a pontualidade, sempre ela oferece um bom desempenho para aquele profissional e para aquela empresa. Aquele profissional ofertando para aquela empresa, certo? Vamos seguir. Se retirar. Sempre que possível, antecipe aos seus superiores quanto aos atrasos e ausências, para que tanto você quanto os seus colegas de trabalho possam se organizar. Gente, tudo somos chave ali na equipe. Então, se você falta no trabalho, é lógico que a equipe precisa ser avisada, né, através dos seus superiores. Por quê? Porque já existe um engajamento ali no trabalho com relação à sua presença, ao seu trabalho desempenhado também. Então, quando ocorrer um atraso ou uma ausência, você deve imediatamente antecipar aos seus superiores. Isso não se aplica somente a ambientes escolares e profissionais, né? Olha só, isso na vida. Bom, mais do que obedecer a uma norma, né? Mais do que obedecer a uma norma, assiduidade e pontualidade demonstram comprometimento com a sua empresa, com a sua equipe. Palavrinha essencial hoje em dia, tá certo? Comprometimento. Gravem isso. Seguir. O que mais, professora? Assiduidade, além da pontualidade, também a criatividade, né? É o motor da inovação. O ato de criar com base em tudo que já viu, e um ponto crucial para ser criativo é a execução. Alguém que tenha muitas ideias, mas que as mantém no papel somente e não as aplica na realidade é apenas imaginativo. Então basta só criar e colocar no papel? Não. Você tem que também executar. Criatividade engloba todos esses fatores que a professora falou agora, tá certo? Fácil compreender o valor do profissional criativo ao observar o mercado. Hoje,
Existem muitas empresas de nível similar competindo lado a lado em diversas áreas, o que dificulta a conquista de espaço. Você concorda com isso? Vamos ler novamente? Hoje existem muitas empresas de nível similar competindo lado a lado em diversas áreas, o que dificulta, de certa forma, a conquista do espaço. Isso somado à demanda por novidades e à necessidade de entregar resultados cada vez menor, requer mentes inovadoras. Que será isso, hein? Iniciativa. Como já mencionado, de nada vale ter ideias brilhantes deixadas no papel e não as transformar em projetos reais. Independentemente do que consta no currículo ou o que foi dito para quem te indicou para uma vaga, se é avaliado por resultados. Puxa vida, hein, professora? Difícil esse mercado de trabalho? Não, o mercado de trabalho não é difícil, ele é competitivo. Nós precisamos sempre nos adequar, certo? Quanto à iniciativa, é por eles que se enxerga do que um profissional é capaz. Logo devem espelhar o máximo de nossas habilidades. Olha só, percebe como tudo tem uma coerência, certo? O professor apareceu de novo. Percebe como tudo tem uma coerência. A criatividade, a iniciativa, o bom desempenho, a assiduidade, a pontualidade. E tudo isso está muito próximo ao seu currículo que você desenvolveu para aquela vaga, o dia da sua entrevista, tudo que você também respondeu. Tudo tem uma coerência, tudo está fechado, tudo está ali interagindo, certo? Para que nós possamos ser bons profissionais e para que a nossa sociedade se desenvolva da melhor maneira possível. Vamos seguir mais um pouquinho. Agora vamos falar com relação à postura. Olha só, não é de agora que máquinas passam a ocupar funções antes exercidas por humanos. Hoje, a automação de funções continua acontecendo e de forma cada vez mais intensa. Esta situação faz com que as qualidades requeridas pelo profissional para o mercado de trabalho sejam justamente as que superam as máquinas. Então, nós temos que superar as expectativas das máquinas. Agora, as máquinas não fazem nada sozinhas. Precisa do ser humano. Olha só, certo? Vamos seguir. Como adição às competências indicadas anteriormente, seguem algumas das principais qualidades de um profissional de sucesso. O que mais que eu tenho, então? Como que eu devo me superar? Vamos a elas. Inteligência emocional e bom relacionamento. Que será isso, hein? A rotina envolve diversas nuances, momentos de atividade, são seguidos de estresse e um clima mais frenético. Corta. Longe de reprimir as emoções, mas sim, olha o pulo do gato aí, saber lidar com cada uma da melhor forma é o seu ponto forte. Vai ser o seu ponto forte. Saber lidar com o estresse, saber lidar com um clima mais frenético em determinada situação, em determinado momento da empresa, por exemplo, né? Então, saber lidar diz da sua inteligência emocional, diz de você, como bom profissional. Quem se dispõe não só a se compreender, mas a entender o outro, contribui para um ambiente de trabalho melhor. Isso diz do bom relacionamento. Então, não só você se conhecer, não só você se compreender, para você estar atuando, acontecendo um bom desempenho seu ali na empresa, mas também você tentar compreender o outro, no momento em que ele se encontra, certo? Muitas vezes o seu colega de trabalho. Vamos seguir. Habilidades em tecnologia, né? Isso é essencial. A gente falou isso um pouquinho lá na oficina do currículo. Computadores são equipamentos com capacidade de executar tarefas de forma rápida e eficiente, certo? Mas ainda assim só fazem o que forem programados para fazer. Logo, precisam de alguém que provenha direções a seguir. Como a professora está fazendo aqui. Eu estou com você aqui no computador, aí eu sumo um pouquinho, aí eu apareço um pouquinho, isso a máquina está fazendo, mas eu que estou dando meu comando, tá certo? A tecnologia marca presença em diversos campos de atuação. E para acompanhar a sua evolução, deve-se aprender a dominá-la. Então, nós temos que sempre estar em aprendizado com essas máquinas, tá certo?
Caso contrário, torne-se dependente de quem a domina para tarefas simples em sua rotina de trabalho. Certo? Vamos seguir agora? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ética. Ética no trabalho. O que será isso? Sobre a ética. Você já ouviu falar sobre ética profissional? Vamos ao texto. Consiste em um conjunto de regras e valores que devem ser exercitados em determinado ambiente. No caso da ética profissional, se refere às normas aplicadas no ambiente de trabalho. Cada empresa define suas regras que vão desde código de vestimenta até fatores mais específicos, cruciais para o bom andamento das atividades da empresa, certo? Então, ter este conceito de ética profissional, de ética pessoal, bem definido em nós, traz benefícios. Por exemplo, quando você vai precisar coordenar um grupo que quer foco num objetivo em comum. A ética profissional, ela estimula a criação de um consenso, uma vez que os trabalhadores conhecem e compreendem não só as regras, mas os objetivos da empresa e como alcançá-los. Assim, a má comunicação é evitada, colaborando para um melhor ambiente de trabalho. Percebe-se que tudo que nós falamos até aqui sempre é para colaborar com um bom e um melhor ambiente de trabalho, certo? E a atualidade, professora? Como está o cenário atual? Né? Como é que nós estamos vivendo atualmente, nesse cenário atual, com a pandemia? Vamos ler esse texto, um trechinho deste artigo, ele está completo na bibliografia, se depois você quiser conhecer o artigo completo. Apenas um trechinho. A expectativa de aumento do número de vagas abertas este ano não reflete totalmente as condições do mercado de trabalho, que ainda sofre com grande informalidade, renda estagnada e baixa produtividade. Para piorar o cenário, o surto global de coronavírus leva alguns analistas a se alertarem para um possível impacto na economia doméstica. Saiba mais lendo o artigo completo, muito interessante. O que nós estamos trazendo isso para cá? Querendo dizer que, olha só, o estado em que se encontra o mercado de trabalho agilizou mudanças que já eram previstas desde o ano de 2019, como o surgimento de novas funções e a forma como a tecnologia passaria a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores, tá certo? Então, nós marcamos ali o ano 2020 como um marco mesmo, né? Para esse diferencial no mercado de trabalho. Por exemplo, uma maior flexibilidade. Cada vez mais as empresas consideram o bem-estar de seus funcionários um ponto importante. O modelo, por exemplo, home office, que é o escritório em casa. Contratos com carga horária mais flexível, remuneração por hora, se tornaram mais frequentes. Exatamente o que a professora está fazendo aqui. Estou em home office, estou gravando a videoaula, né? E essa flexibilidade nos foi dada justamente por esse tempo que nós estamos em casa devido à pandemia. Essas atitudes refletem não só a adaptação ao cenário atual, caso desde 2020, o ano passado, mas também a preocupação com a saúde e bem-estar dos empregados, tá certo? Saúde em primeiro lugar. Quanto à informalidade, professor, o que é a informalidade? É o trabalho informal, né? Então, de acordo com o IBGE, aproximadamente 4 milhões de brasileiros conseguem renda por meio de aplicativos móveis ou como serviço autônomo. Olha só, como que o nosso mercado mudou demais, né? Então, o mercado informal que é tratado, esta informalidade, aumentou consideravelmente de acordo com o IBGE, certo? Este fenômeno não deve mudar tão cedo. E aqui a nossa bibliografia ou webgrafia para nós fecharmos essa oficina com chave de ouro. Você entendeu um pouquinho o que é o mercado de trabalho, né? Como que funciona ali os setores e como que nós estamos tendo que nos adaptar a esse estilo home office, ok? Te aguardo na próxima oficina. Tchau, tchau. Até lá.